Abra comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12, que é o tema dessa festividade. Eu quero glorificar a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede de poder falar de seu amor e da sua bondade. Quero também louvar a Deus pela vida do meu amigo Marcelo, que nos fez o convite para estar aqui, juntamente com sua esposa Amanda. Eu costumo dizer que eu sou fã desse casal. Esse casal é uma bênção. Se eu cantasse igual eles, eu saía nas igrejas aí: pastor, deixa eu cantar aí, o senhor não vai se arrepender não. Mas Jesus não me deu essa graça. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Júlio, por nos confiar aí o seu púlpito. Deus abençoe sua vida, sua família. Ao pastor presidente desse ministério, pastor Braga, isso. Deus abençoe, uma honra conhecê-lo. Deus abençoe meu amigo Rob Silva, que nos acompanha. Enfim, Deus abençoe a todos. Para quem não me conhece ainda, como o Marcelo disse, eu sou irmão, pregador, evangelista Gabriel Bezerra. E para quem não me conhece ainda, eu continuo sendo Gabriel Bezerra, amém? Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, falar de Samuel, para mim, é maravilhoso, é até empolgante, porque a primeira vez que eu preguei na minha vida, eu preguei sobre o profeta Samuel. Mas eu quero contar um pouquinho a história de Samuel aqui, para a gente compreender aqui o que Deus quer falar conosco. A Bíblia diz que havia um homem chamado Elcana que se casou com Ana, e a tradição antiga naquela época fazia com que a mulher que fosse estéril não gerasse filhos. Ela poderia dar outra esposa a seu marido para que essa gerasse filhos. E por Ana não gerar filhos, Elcana vai tomar outra mulher por esposa, chamada Penina. E Penina dá luz a filhos. Penina vai gerar filhos. Era considerado uma maldição a mulher que não gerava filhos naquela época. Era considerada abençoada a mulher que gerava filhos naquela época. E como Penina gera filhos, Penina está recebendo uma bênção de Deus. Só que a Bíblia diz que Penina começa a irritar Ana. É interessante isso, porque ela está sendo abençoada por Deus com filhos. Ela é tida como a esposa abençoada de Elcana, porque ela lhe dá a alegria de conceber filhos. Mas ao invés de ela cuidar das bênçãos que Deus deu a ela, ela desce o nível e começa a irritar Ana. Começa a encher o saco de Ana. Ana não gera. Ana não foi abençoada com filhos, e Penina foi. Mas ela faz questão de irritar Ana. Infelizmente tem gente que é assim. Ele está abençoado, ele tem algo, mas ainda assim ele insiste em irritar alguém, que esse alguém não tem o que ele tem. Isso é incrível. Então a inveja é um sentimento horrível, porque a pessoa tem condições de comprar 10 casas, mas para ela 10 casas não serve, tem que ser a sua, ainda que seja um barraquinho.
ela tem que acabar a sua alegria. É a história lá de Acabe. Acabe tinha a vinha que ele quisesse, mas não servia. Ele queria a vinha de Nabote. Então isso é um sentimento de inveja. A inveja não é porque você tem, porque você é mais belo, porque você... A inveja é um sentimento que o diabo coloca no coração de alguém, aleluia, para irritar alguém, para perseguir alguém. Não porque se alguém é melhor, porque tem algo melhor. Não, a inveja é um sentimento diabólico. Então é perigoso. Tem gente que tudo que ele vê seu, ele quer comprar igual. Tudo que ele vê seu, ele quer fazer igual. Então cuidado com isso, cuidado com o sentimento de inveja. Isso não pode estar no coração do crente. E Penina começa a irritar Ana. Só que eu entendo que isso é um propósito de Deus, porque Isaías 45, a Bíblia Sagrada diz que Deus não cria só o bem, Ele cria também o mal. Então se Deus cria a luz, Deus cria as trevas. Se Deus cria o bem, se Deus cria o mal. No próprio cântico de Ana, ela vai dizer que Deus é aquele que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então Deus cria todas as coisas. Então Deus permite Penina irritar Ana, embora Elcana amava a Ana mais do que a Penina. É tanto que ele faz uma declaração que eu fico pensando. Ele olha para Ana e diz assim: mulher, por que tu chora? Eu não sou para ti melhor do que 10 filhos. Para um homem ter a audácia de dizer isso, irmãos. Pense aí, você que é casado e tem filhos. Se tu falar com a tua esposa, ou eu ou os filhos, ela vai dizer tchau. Não é verdade? Agora o homem tem a audácia de dizer: eu não sou para ti melhor do que 10 filhos. Rapaz, esse marido era bom mesmo. O homem era perfeito. Ele amava ela de verdade. Mas ainda assim ela chorava. Só que o choro dela não é em vão, porque o choro do servo de Deus pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. E em Israel havia uma necessidade em caráter de emergência de um avivamento na época, se é assim que dissemos. Porque o sacerdote Eli, além de sacerdote, ele era juiz, e ele julgou Israel durante 40 anos. Só que Eli agora está velho, está cego, e ele também é sacerdote. E ele coloca os seus filhos Ofni e Finéias como sacerdotes também em Israel. Só que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram filhos de Belial e não temiam ao Senhor. Eles se deitavam com as meninas na porta do templo. Eu só acredito nisso porque a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, quem vai contra a palavra de Deus? Só aquele maluco aí que disse que a Bíblia tem que ser atualizada. Da onde, irmão? A Bíblia é mais atualizada do que aleluia, o ano de 2000 e não sei quantos aí para frente, que ainda vai vir. A Bíblia é a Bíblia, ponto final. Passarão céus e terra, mas a palavra, ela não há de passar. Glória seja dada a Jesus. Então eles faziam churrasco com a oferta do templo, se prostituíam com as meninas na porta do templo. Eles eram endemoniados, filhos de Belial mesmo, pervertidos eram os filhos de Eli, estavam como sacerdotes. Então, se Eli, que era o juiz, estava cego, há uma urgência de alguém para assumir o governo político de Israel. Israel está literalmente sem juiz. Israel está literalmente sem sacerdote. E a Bíblia diz que a palavra de Deus era escassa naquela época. Não havia visão manifesta. Ou seja, a decadência que Israel está vivendo. Não tem juiz, não tem sacerdote e não tem profeta. A Bíblia já diz, aleluia: crê no Senhor seu Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Toda nação que não tem profeta, ela não prospera. Igreja tem que ter pastor, sim, tem que ter sacerdote, mas igreja também tem que ter profeta, porque não havendo profecia,
o povo se corrompe. Eu não estou falando aqui desses modinhas aí que fica 1 hora, 2 horas, 3 horas na internet batendo toalhinha com a bacia de óleo, de farofa, de sal, sei lá, revelando tudo que não existe. Esses falsos profetas aí que revelam só o que não existe, visões do seu coração. Mas Ezequiel 13 pega eles. Ai de vocês, falsos profetas que dizem assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Há uma urgência e é um caráter de emergência que Deus levante profetas de verdade, profetas que quando falar seja Deus falando. Israel está sem sacerdote, Israel está sem juiz, Israel está sem profeta. E o que Deus faz? Permite alguém chorar, permite alguém ser irritada para chorar, porque avivamentos vêm através de lágrimas. Aleluias, eu vou repetir: avivamentos vêm através de lágrimas. Aleluias, eu entendo, às vezes eu fico pensando nessa pandemia que passou por aí. Eu fiquei pensando, Deus, isso aí foi até o Senhor querendo dar um corretivo na igreja de Cristo. Que a igreja de Cristo estava indo por um caminho totalmente errado. A igreja de Cristo estavam levantando artistas, poste-ídolos e colocando nos nossos altares. Não tem lugar por aí que parece que o congresso só vai ser avivado se tiver um artista dos mais conhecidos. Se não tiver, pode estar com a vida do jeito que for. O importante é que seja conhecido, porque atrai multidão. Aí teremos avivamento. Não teremos avivamento trazendo artistas, gastando milhões de reais, aleluia, milhares de reais, hotéis de luxo, restaurantes de luxo, tanta coisa aí para satisfazer os gostos desses artistas, porque se não fizer isso, eles não vêm. É melhor pegar esse dinheiro e comprar uma casa para quem não tem. É melhor pegar esse dinheiro e pagar uma cirurgia de quem está necessitando. Chega de sustentar os artistas gospel. Avivamento não vem através de shows gospel, artistas gospel. Avivamento nós teremos quando a igreja voltar a chorar, a derramar lágrimas. Olha só, quando a notícia chega aos ouvidos de Neemias que Jerusalém está arruinada, as portas foram queimadas a fogo, porque nem todo fogo faz bem. Tem fogo que é estranho, fogo que Nabade e Abiú acenderam era fogo estranho, e o fogo do Espírito Santo tem que ser verdadeiro. E quando Neemias ouve que Jerusalém está em ruína, Jerusalém está arruinada, o semblante dele descai. Ele vê que a situação é precária, ele já não consegue disfarçar. O rei olha: que foi, Neemias? A situação está ruim, Jerusalém foi sitiada, os muros derrubados, as portas queimadas a fogo. E o rei lhe concede cartas para que ele vá lá reconstruir os muros. E ele vai. Ele chega, ele encontra muita gente para o apoiar, e ele começa a reconstruir. Os inimigos tentam de todo jeito, chegam até ele: olha, se uma raposa passar em cima desse muro, certamente ele vai cair. Desce aí, Neemias, que nós queremos conversar contigo. Ele: opa, não posso descer porque estou fazendo uma grande obra. Olha, o que Penina quer é que você desça ao nível dela. O que Sambalat e Tobias quer é que você desça ao nível deles. Não desça ao nível de quem está te perseguindo. Não fique colocando indiretinhas de que você está triste em suas redes sociais. Não fique dando o gostinho que os inimigos querem que você desça ao nível deles, que você vá se trocar com eles. Está falando mal de você? Você sabe que você não fez? Jeová ainda justifica o servo dele. Não precisa você ir caçar confusão. Não desça ao nível. Você está fazendo uma grande obra e o diabo quer te parar, mas ele não vai, porque quem te chamou para fazer essa obra foi Deus. E Neemias reconstrói os muros. Só que a importância maior não foi a reconstrução dos muros, embora ela foi importantíssima,
porque era a proteção de Israel, eram os muros. Eles foram reconstruídos, mas quando eles terminam de reconstruir, Esdras pega a lei e coloca para o povo ler pela manhã. Eu não sei que horário foi, mas deva ter sido aí pelas 6 da manhã. Aí das 7 da manhã, e Esdras está lendo a lei para o povo, e o povo atento na lei. Dá 8 horas da manhã, 9, 10, e o povo atento à lei. 11 horas, meio-dia, o povo atento à lei. Aleluias, e Esdras lendo a lei para o povo, ministrando a lei para o povo. Dá, aleluias, 1 hora da tarde, 2, 3, 4, 5. Quando é lá para 6 horas da tarde, a Bíblia diz que o povo cai com o rosto em terra, chorando e arrependido pelos seus pecados. E há um avivamento em Israel. A igreja precisa voltar a chorar, voltar a derramar lágrimas. Oxalá, isso aqui não é nem questão de usos e costumes, mas eu sinto saudade da época que os crentes levavam um lenço para a igreja, porque eles sabiam que iam chorar no culto. Hoje parece que nós estamos tão duros que a presença de Deus não nos comove mais. Aleluia, Deus está fazendo milagre, a gente está com os olhos estatalados, às vezes com o celular filmando. Está na hora de a gente voltar a derramar lágrimas, está na hora de a nossa sensibilidade voltar, aleluia, está na hora de a gente voltar aos pés do Senhor e derramar lágrimas, porque quando nós derramarmos lágrimas, nós teremos um ministério bem sucedido na presença de Deus. Quem acredita nisso? Aleluia! Não vai chorar. Eles tinham o costume de ir a Siló todo ano, oferecer sacrifício. Ou seja, Elcana era rico, amava Ana e era crente ainda. Ô marido, hein, mulher de Deus? A pessoa, tu com um marido desse, rico, que te ama mais do que 10 filhos e crente ainda. Ô glória, só aqui na Fruto do Espírito que tem esses varão. Glória a Deus por isso. Aí o que acontece, irmãos? Eles vão sacrificar. Só que Ana está amargurada, está angustiada. Ela entra no átrio, ela vai até o altar e se prostra. E naquela época só quem era da tribo de Levi podia entrar no átrio, né? Quem se tornava levita mor podia entrar no átrio. Até então não tinha o átrio dos gentios como tinha na época do rei Salomão, no templo. Quem podia entrar no átrio era quem se formava levita mor. E Ana, ela foi audaciosa, ela entra no átrio, ela vai até o altar e se prostra. Davi também entrou e comeu os pães do propósito. Davi também era ousado, né? Mas olha, o que acontece? Ela se prostra no altar e ali ela derrama a sua alma. Ela chora. Quando o sacerdote ele vê ela ali, dentro do átrio, prostrada diante do altar, é um absurdo para ele aquilo. Só que ele olha para ela e por ela estar chorando, ele pensa que ela está embriagada. Ele olha para ela e fala: mulher, tu está embriagada uma hora dessa? Aí ela olha e fala assim: olha, meu senhor, a tua serva não está embriagada, a tua serva está angustiada de espírito. Eu estou orando, eu estou clamando a Deus por um milagre. Olha o erro que o sacerdote Eli cometeu, gravíssimo. Os filhos dele eram filhos de Belial. A defesa de Ana é: não me tenha como filha de Belial. Eu não sou filha de Belial, eu não estou embriagada. Ele olha para quem está orando e tem como filha de Belial. E ele pega uns filhos dele, que são filhos de Belial, e coloca no altar. Eu vi um pregador dizer algo, e eu quero refutá-lo aqui essa noite. O que ele disse, pregador? Ele disse que a nossa geração é a pior geração de todas. Que mentira é essa, irmãos? Que mentira é essa? A nossa geração não é a pior geração de todas. Cristo não falhou na cruz do Calvário. O Espírito Santo não vai falhar na missão que ele tem de adornar a noiva para conduzi-la ao céu. Ele não vai falhar.
A nossa geração não é a pior geração de todas. A nossa geração é o que a Bíblia diz que ela é. E o que a Bíblia diz que ela é? Geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Glória! O sacerdócio real está sobre nós hoje. O véu do templo se rasgou. Antes só o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Agora nós como igrejas, o sacerdócio real está sobre nós. E como o sacerdócio está sobre nós, nós não podemos cometer o erro que o sacerdote Eli cometeu. Que erro é? Olhar para quem está orando e desprezar. E olhar para quem é filho de Belial e pôr no altar. Eu vou repetir. Olhar para quem está orando e desprezar. Olhar para quem é filho de Belial e pôr no altar. Foi o erro que o sacerdote Eli cometeu. Infelizmente, a igreja moderna está valorizando mais os profanos do que os santos. Está honrando mais os profanos do que os santos. Os santos estão sendo colocados de lado e desprezados. Mas graças a Deus, que a Bíblia diz, muitos são os filhos de Israel semelhante à areia da praia, mas só o remanescente será salvo. Então existe um remanescente, e o remanescente honra quem é de verdade, porque o remanescente ainda tem visão. O remanescente ainda sabe quem é e quem não é. Eli estava cego, mas o nosso sacerdócio está com a visão apurada. E se não tiver, nós vamos tomar o conselho que o próprio Jesus deu à igreja de Laodiceia: unge os teus olhos com colírio, para que veja, que nós tenhamos visão, que nós tenhamos discernimento do Espírito, para que os falsos não ocupem o lugar dos verdadeiros. Eu vi um rapaz, trabalha no banco, e ele contando cédulas. Ele pegava cédulas assim muito rápido e colocava uma do lado aqui, colocava outra do lado aqui. E alguém disse: essas que você colocou do lado aí, ele disse, essas aqui são as falsas. Ele falou: nossa, mas tu identifica elas tão rápido, você nem parou, você só coloca elas de canto. Ele falou: não, é porque eu tenho tanto tempo que eu mexo com as verdadeiras, que eu conheço as falsas de longe. Isso é uma lição para a igreja. A gente tem que ter intimidade com o evangelho verdadeiro, com os crentes verdadeiros, para quando os falsos chegarem, a gente identificar de longe. Porque tem muita gente vestindo capa de santidade, mas é lobo por dentro. Aleluia, tem muita gente ludibriando. O tempo da apostasia chegou. Está na hora de a igreja se levantar. Só que a igreja tem espada nas mãos. A espada do Espírito está nas mãos da igreja. Aleluia. O discernimento do Espírito está nas mãos da igreja. Eu vou liberar uma palavra profética aqui. Posso? Aleluia. Neste altar não vai subir profano, só vai permanecer os santos aqui em cima. Aleluia. A igreja, frutos do Espírito, que hoje completa 13 anos, vai completar 14, 15, 16, até Jesus Cristo voltar. Mas será uma igreja verdadeira que combaterá, aleluia, as heresias céticas, as falsas doutrinas, porque aqui se prega a verdadeira palavra que vai conduzir essa igreja para a glória, para a glória. O sacerdote olhou para ela assim, quando viu que a tua petição seja concebida. Ela já levantou dali com um semblante diferente. Ela foi para casa, se deitou com seu marido, engravidou. Agora ela gera Samuel. As lágrimas dela não foram em vão, porque só Samuel e Jesus Cristo tiveram 3 ministérios. Os demais todos tiveram no máximo 2. Ou era juiz e profeta, juiz e sacerdote, rei e profeta, rei e sacerdote, ou sacerdote e profeta. Só 2 ministérios. Mas só Cristo e Samuel tiveram 3 ministérios. Samuel vai suprir toda a necessidade da época. Como eu disse, a política de Israel estava falida. O juiz estava cego.
O sacerdócio de Israel estava falido. O sacerdote Eli estava cego e já não conseguia dominar nem sua própria casa. E não havia visão manifesta, não havia profeta. Aí Samuel vem e Samuel vai ser juiz em Israel. Ele assume e resolve o problema político de Israel. Samuel foi o melhor juiz que Israel teve. Samuel vai ser sacerdote em Israel. Ele vai entrar no lugar de Eli, de Ofni e Finéias e vai exercer um ótimo sacerdócio. Samuel foi um dos melhores sacerdotes que Israel teve. E Samuel vai ser profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Aquele, aleluias, que quando Jeremias clamou, jejuou pelo povo, Deus falou: olha, ainda que outro lá, e cita o nome, Samuel pedisse a mim, eu não ouviria. Então Samuel tinha moral no céu como profeta. Samuel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Então entenda, as suas lágrimas não é em vão. As suas lágrimas Deus permitiu você derramar para que Ele venha lá na frente suprir a urgência, aleluia, de um avivamento na sua vida, a urgência de uma bênção que você precisa, seja qualquer área. A melhor bênção é aquela que se conquista em lágrimas. Aí Samuel nasce. Ana faz um voto com Deus: eu vou só desmamar o menino e ele vai morar na casa de Deus. E Samuel, a partir de 1 ano, mora na casa de Deus. 12 anos agora Samuel tem, e ele está deitado. Antes que a lâmpada se apagasse, uma voz do céu brada: Samuel. Ele olha assim, levanta, vai até o sacerdote Eli e fala: Eli, tu me chamou? O sacerdote Eli diz: chamei não, menino, vai deitar. Ele deita. De novo: Samuel. Eli, tu tá de brincadeira comigo, é? Tu me chamou por quê? Pra quê? Que foi? Não te chamei não, vai deitar. Aí ele deita de novo pela 3ª vez: Samuel. Eli, tu tá me chamando? Aí que o sacerdote vai entender: foi Deus que te chamou. Vai lá deitar. E há de ser que quando o Senhor te chamar de novo, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Há 14 anos atrás, quase 15, eu morava aqui embaixo, abaixo do Hotel San Remi, abaixo do Colégio 40, num lugar ali no Sol Nascente chamado Favela do Mingau. Sol Nascente. E nessa época eu estava envolvido com drogas. Em frente à minha casa era uma boca de fumo. Eu morava no barraquinho de madeira. E nessa época eu me lembro que eu comecei a sentir uma angústia no coração. E tem uma igreja católica ali que, com todo respeito, não estou aqui para falar mal de católicos, não é minha índole. Eu comecei a me angustiar pelo estado que eu estava vivendo. Pessoas querendo me matar, eu querendo matar pessoas. Porque quem está envolvido no mundo, um abismo chama o outro. A ponto de ser preso, a ponto de levar tiro. Essa era a minha vida. Isso começou a me angustiar. Eu comecei a ficar assim. Eu conversava com Deus na rua. Eu falava: Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Eu comecei a sentir necessidade de procurar Deus. Eu fui naquela igreja de São Marcos, São Lucas. Quando eu cheguei lá, tinha uma estátua lá, uma imagem de escultura. E de cara eu encontrei um casal que eu pensei que eles iam fazer sexo ali mesmo, encostado na imagem. Quando eu olhei aquilo, eu escandalizei. Eu falei bem assim: meu Deus, Deus não está aqui não. Pense, um ímpio pensar desse jeito. Por ver aquela cena, eu voltei para trás. Eu fiquei assim: meu Deus, eu preciso ir em uma igreja, eu preciso de Deus. E um dia eu, próximo à escola que eu estudava, eu vi uma igreja aberta. E eu penso, irmão, se tu me visse na rua vindo assim,
Se tivesse uma casa aberta, tu entrava para evangelizar, na hora. Na hora, irmão, tô te falando. Eu usava um boné a barreta bem aqui, uns cordãozão de prata. Eu tinha uma tatuagem na perna aqui, que eu orei 3 anos com a mão em cima dela e Jesus apagou ela. Glória a Deus por isso. Isso não é que Deus vai sair apagando todo tipo de tatuagem por aí. Não, mas a minha ele apagou. Eu pedi tanto para ele que ele ouviu minha oração. Aí eu tenho como provar isso, tá, irmãos? Porque eu tenho ficha na delegacia e tem foto lá da minha tatuagem. Ó, a tatuagem sumiu, não tem mais não. Jesus é lindo. Aí o que acontece, irmão? Eu com o bermudão da Ciclone, tensão Nike, entrei na igreja. Irmãos, os crentes ficou tudo com medo de mim. Ninguém nem falou comigo, eu saí dali, eu falei, meu Deus, eu preciso de Deus. Aí eu lembro que eu falava com Deus, Deus, ou o Senhor muda a minha vida, ou eu vou virar um psicopata, Jesus. De verdade, socorro. Pensei, eu tinha aquela agonia, parecia que eu ia morrer a qualquer momento, e de fato eu acredito que eu ia. Ainda bem que eu morri, mas a velha criatura, e nasceu uma nova. Aí eu lembro que um dia eu encontrei um amigo chamado Zé Galinha. E Zé Galinha estava namorando com a irmã de uma crente. Aí eu encontrei ele estava com a namorada dele. Aí eu vi a cunhada dele, eu falei, Zé Galinha, é aquela menina ali, moça. Me apresente ela. Ele falou, tá doida, é? Eu falei, por quê? Ela é crente. Eu falei, daí? Você acha que crente vai querer vagabundo? Eu falei, vai que eu viro pastor. Eu falei, fale com ela. Ele falou, tá bom, vou falar com ela. Aí ele foi e falou com ela, irmã Débora, ó, o Gabriel tá querendo te conhecer. Ela falou, quer me conhecer? Fala pra ele domingo vir aqui em casa pra gente ir no culto. Eu falei, tá bom, fala pra ela que domingo eu vou. Só que domingo eu esqueci do culto. Me arrumei pra ir pra uma festa, né? Na época a gente chamava frevo, me arrumei pra ir pro frevo. Aí, quando eu tô indo pro frevo, eu encontro Zé Galinha. Eu todo arrumado, Zé Galinha. E aí, tá indo lá na igreja? Eu falei, que igreja? Ele falou, tu não vai na igreja com a menina, não? Eu falei, não, tô indo pro frevo. Ele falou, que frevo, moça? A menina perguntou por tu a semana todinha. Vai lá, ela tá te esperando pra ir pra igreja. Aí eu pensei, é melhor um passarinho na mão do que 2 voando, né? Vou pra igreja com a menina. E eu pensei, porque lá no mundo é assim, prazer, Gabriel. E a expectativa é o 3º beijo na boca, né? Nem sempre é a realidade, mas é. Aí eu pensei, eu não vou tentar o 3º beijo na boca com a irmã, mas pelo menos uns 3 beijinhos eu dou nela. Só que a postura de serva de Deus dela me colocou no meu lugar. Quando eu cheguei perto dela, oi? Não? Ela, bom, vamos para a igreja. E ela começou a falar de Jesus para mim. E pense num nome que está acima de todos os nomes, que move os céus, move a terra, move o inferno, move o mar. É o nome de Jesus. Aleluia. Ela foi falando de Jesus para mim, e eu caminhando lá para 15 do Penorte, onde era a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu não contive as lágrimas descendo. Aí eu virei pro lado assim, sem graça. Ela falou o que foi, eu falei nada não. Entrei no culto e eu fiquei pensando, o que essa menina tem? Quando ela fala, dá vontade de chorar. Hoje eu entendo, ela era cheia do Espírito Santo de Deus. Ela era cheia da presença de Deus. E quem é que resiste o Evangelho? O Evangelho faz o homem mais bruto derramar lágrimas, chorar. Isso é Evangelho. E eu voltei para casa pensando naquilo, naquele domingo. Voltei para casa, fui para casa, dormi. No outro dia, segunda-feira, quando deu 6 horas da tarde, lá tinha uma rua que a gente chamava de Rua 10. A irmã Débora entra na Rua 10. Eu lembro até hoje, ela estava com a blusinha verde, uma saia rosa, uma sandalinha havaiana e uma Bíblia na mão, crente de rachar. Ela entrou assim. Quando ela entrou, estava lá na boca de fumo com os meninos. Aí ela me chamou, Gabriel, vem cá. Eu falei, sim. Ela, eu vim aqui te convidar para ir para a igreja. Eu falei, segunda-feira? Ela disse, sim, hoje é culto de oração. Eu queria tanto que você fosse lá receber uma oração. Eu falei, tudo bem, eu vou. Não, eu fiquei tão sem graça. E os meninos aqui na roda, vai casar com a irmã, vai virar pastor. Eu falei, vocês param, moço, de graça. Aí eu fui pro culto. No outro dia, terça-feira, 6 horas da tarde, Débora entra na favela de novo. Aí me chamou
Eu fui lá para minha casa assim, eu morava no barraquinho de madeira, tinha a parede assim, janela fechada. A irmã Débora: Gabriel, vim te chamar para ir para o culto. Eu falei: hoje, terça-feira? Ela: é culto de ensino, culto de doutrina. Eu queria tanto que você fosse lá ouvir a palavra. Aí eu falei: irmã Débora, hoje não vai dar para mim não. Ela: por quê? Eu falei: hoje eu tô sem roupa para ir para o culto. Minha mãe estava do outro lado do madeirite e gritou: eu arrumo uma roupa para ele já já, irmã Débora, espere aí. Eu entrei lá dentro: mãe, ela disse: vá logo para a igreja, cabra. Aí eu fui para o culto. Aí ela falou bem assim: amanhã é quarta-feira, é culto de libertação, você vai? Eu disse: vou. Ela falou assim: você vai? O olhar dela dizia: você vai. Eu falei: vou. Ela: ó, não vou lá te chamar não, tá? Falei: tá bom. Ela: eu não sei vocês, mas a palavra do crente é sim, sim, não, não. Se você tá falando que vai, eu vou te esperar lá. Falei: não, tudo bem, eu vou. Na quarta-feira eu fui pro culto de libertação. A irmã Débora nem falou comigo direito. Aí eu voltei pra cá, terminou o culto, voltei pra casa sozinho. Eu falei: ah, ela esqueceu de mim, graças a Deus. Quinta-feira, 6 horas da tarde, entra a irmã Débora na favela de novo. Aí os caras: rapaz, a morena tá arriada mesmo, hein? Eu falei: quieta, moça. Ela: Gabriel, vem cá, vamos pro culto. Eu falei: hoje é quinta-feira, tem culto. É todo dia os cultos lá? Ela disse: não, quinta-feira não tem culto, mas tem um pastor de fora dando um estudo sobre o Apocalipse. Tá tão tremendo, eu queria que tu fosse lá para tu aprender sobre o Apocalipse. Eu falei para ela: irmã Débora, me perdoa, hoje realmente não vai dar para mim. E eu aqui pensando numa desculpa. Ela: por quê? Eu falei bem assim: porque o meu perfume acabou. Eu espero que você me compreenda. Eu não vou assim, né, com mau cheiro para a igreja não. Ela, muito educada, olhou assim e disse: não, tudo bem. E saiu. 15 minutos depois, irmão, irmã Débora era revendedora Natura. Ela entra com presente na favela. Gabriel, eu senti de Deus de te dar um caiaque, e eu senti de Deus de receber, né? Eu fiquei sem graça, falei: não, vamos pro culto. Ela falou: amanhã eu não vou te perturbar não, amanhã é sexta, eu não vou te perturbar à noite. Amanhã o culto é à tarde, é rapidinho, vai lá. Falei: tá bom. Fui pro culto à tarde. Sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2006, eu fui, era sábado, era aniversário de uma amiga minha. E eu pensei: meu Deus, hoje aquela irmã não pode me achar. Eu não posso perder o frevo da Gisele, nem pensar. Eu tenho que ir lá. Aí ela não falou nada, e eu pensei: mas hoje eu vou sair antes dela. Me arrumei umas 5 horas da tarde, ó, vazei da favela e fui para essa festa. Fugi da irmã Débora, mas não dava mais para fugir do que ela tinha pregado para mim. Não dava mais para fugir do que eu tinha ouvido na igreja. Não dava mais para fugir da oração que os irmãos fizeram por mim. Aleluia. Aí eu fui pra festa, usei muita droga, maconha, cocaína, tinha muita arma, muita coisa ruim nessa festa. Quando deu 6 horas da tarde, eu ainda sobre efeito de droga, tô voltando pra casa com o Zé Galinha. Eu lembro da irmã Débora pregando pra mim, eu baixo a cabeça. Aí o Zé Galinha olhou pra mim e disse: o que é? Eu comecei a chorar. Ele falou: vixe, tá doidão. Eu falei: não, não tô doidão não, meu irmão. Aí eu peguei e joguei o cigarro pra lá. Ele falou: vixe, que lombra é essa? Eu falei: não, não é lombra não. Ele falou: o que é então? Eu falei: a partir de hoje eu não sirvo mais para essa vida. Nunca mais eu fumo maconha, nunca mais eu uso droga. Hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou aceitar Jesus como meu salvador. Ele olhou para mim e disse: faz isso mesmo, cara. Um dia eu vou sair dessa vida também. É a melhor coisa que tu pode fazer. Naquele domingo a história se inverteu. 6 horas da tarde eu cheguei na porta da irmã Débora dizendo: irmã Débora, ela mora até hoje ali de frente 40, se eu não me engano. Ela: irmã Débora, pelo amor de Deus, me leva para a igreja. Eu preciso aceitar a Jesus hoje. Se eu não aceitar Jesus hoje, eu não sei o que vai ser da minha vida. Aí ela me levou para a igreja. Aquele dia acabou a luz, não teve pregação, não fizeram o apelo. Eu falei: chama lá o pastor, a pastora, para fazer o apelo para mim. Eu não posso sair daqui sem aceitar a Jesus. Aí eu fui lá, entreguei a minha vida a Jesus, para honra e a
a glória do Deus Todo-Poderoso. Dia 15 de janeiro do ano que vem, eu faço 15 anos que eu nasci de novo para honrar a glória do Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro, nos primeiros cultos que eu participei, hoje jovem tem vergonha de ser batizado com o Espírito Santo. Naquela época os jovens tinham vergonha era de não ser, todo mundo queria ser. Eu lembro que uma senhorinha, aquelas assembleianas do coque, veio marchando pro meu rumo, e ela deu uma rajada de língua estranha que eu arrupiei até a sobrancelha. Aí eu olhei para ela assim, ela disse: assim diz o Senhor, da onde eu te tirei só eu para te tirar. Te farei um pregador do Evangelho, e rápido, as nações te esperam. Tu vai andar de asa de ferro para cima e para baixo, não como turista, mas como um pregador da minha palavra. Quando ela terminou, eu disse: senhora, o que é asa de ferro? Ela disse assim: avião, filho, tu vai andar muito de avião. Eu pensei: meu Deus, se eu vendesse o barraquinho de madeira que eu moro, não dava para comprar uma passagem de avião naquela época. Mas eu não sabia que o meu Deus é dono da Gol, da TAM, da Infraero inteira. O meu Deus é dono de tudo. Aí, aquele negócio de ser pregador entrou no meu coração. Eu me lembro que eu cheguei até a minha liderança e falei: olha, Deus usou a irmã de círculo de oração para dizer que eu vou ser pregador, que eu vou viajar às nações. Minha liderança falou: irmão, cuidado com profecia, você é novo na fé, a nossa igreja não tem condições de enviar ninguém. Foi isso que eu ouvi a princípio, mas aquilo ardeu no meu coração. Aí eu comecei a ler Bíblia, porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Pedi aos jovens que me ensinassem a jejuar, eles me ensinaram. Comecei a buscar Deus, batismo com o Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Com 2 meses de crente, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Com 3 meses eu desci as águas. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser pregador. Eu lia pelo menos 10 capítulos de Bíblia todos os dias. Eu orava todos os dias de 3 da manhã a 5, às vezes dava 8 horas da manhã e eu estava orando. Minha mãe dizia: meu filho, como é que você consegue falar tanto com Deus? Eu falei: mãe, não sei, só sei que é tão bom que não dá vontade de parar. Eu paro porque a boca dói, já não dá mais, aí eu paro. Mas se eu pudesse eu virava dia e noite. E ela falava: meu Deus, meu filho, isso é interessante. Pensei, eu tive inúmeras experiências com Deus. E eu lendo a Bíblia, eu me trancava às vezes o dia todo assistindo pregação. Eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Eu lembro que todo o dinheiro que eu recebia, eu corri e comprava um monte de DVD de pregadores. E eu ficava assistindo os pregadores e eu queria ser pregador. E eu ia para o monte, lá no monte eu olhava assim, não tinha ninguém lá próximo à caverna do Monte do Pessu. Aí eu começava a gritar lá, pregando o Evangelho. Um dia eu pregando lá, preguei uma mensagem. Pensa numa mensagem, irmão. Quando eu terminei de pregar, eu escutei alguém batendo palma. Tinha algum maluco lá orando também, eu nem vi ele. Eu sei que eu estava pregando e provavelmente a mensagem foi todinha para ele. Aí eu cheguei na minha liderança com 5 meses de crente. Eu quero pregar. A minha liderança olhou para mim. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, não é que Deus vai mudar todo mundo. Deus exige umas coisas de mim que Ele não vai exigir de você, talvez. Mas eu não conseguia andar mais nem de bermuda na rua. E até hoje eu não consigo. Eu falei para a irmã Débora, eu aceitei Jesus, mas não vem com terno, paletó e gravata para cima de mim não. Ela disse: não, tudo bem. Eu falei: eu gosto de escutar Racionais e Facção Central, não vou parar de ouvir não. Ela disse: tudo bem. Eu falei: pode ser crente assim? Ela falou: meu dever é te ganhar para Jesus. Agora, se tu se converteu de verdade, Deus vai arrancar isso aí de você sem você sentir falta. E arrancou mesmo. Aí eu me lembro que eu botei um Racionais altão naquela semana que eu aceitei a Jesus. Aí a vizinha da frente da minha rua assim, pensa numa mulher atribulada, o som dela estrondava os vizinhos tudinho, só musicona depravada. Aí na hora que eu botei o Racionais, ela foi lá: Gabriel, tu agora é irmão, né? Eu disse: sim. Ela falou: irmão, não pode ouvir Racionais não. Eu olhei para ela assim: mas eu escuto. Ela foi lá, daqui a pouco ela voltou. Ela falou: tem um CD de crente aqui que estava lá em casa, põe aí. Aí eu coloquei o CD de crente, irmão. E pense, a primeira música já era mais ou menos assim: já está neste lugar a unção que vai te abençoar.
Pense na unção, veja a unção, pregue na unção. Aí foi passando pra frente, já na alva luz do dia. A que mais marcou a minha vida, aleluia. 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer. Aí eu gostei daquilo, irmão. Deixei as músicas, aleluia, mundana de lado e comecei a ouvir louvores pra honrar a glória do Deus Todo-Poderoso. Eu falava mais ou menos assim: os malucos, tá doido, esse pau, culto lá vai ser da hora, tá ligado? Eu conversava assim. Depois que Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu já não conseguia mais conversar assim, porque nasceu em mim uma nova criatura. Eu tive uma mudança radical. Eu comecei, minha mãe, eu comprei um paletó que eu tenho, é o único paletó que eu não dou pra ninguém. Só se Deus mandar uma hora eu dar para um mendigo que esteja passando frio, aí eu vou dar. Mas caso contrário, eu não tenho pretensão de dar ele para ninguém, porque quando eu olho no meu guarda-roupa, eu lembro de onde eu saí. Um paletózão cinza que eu comprei por R$10 no bazar. Minha tia mandou uma calça preta para mim. E minha mãe achou um sapato no lixo. E eu tinha uma blusa azul e me deram uma gravata amarela. Pense, um paletó cinza, uma calça preta, um sapato todo lascado, uma blusa azul escuro com uma gravata amarela. Aí eu saí assim, irmão, pra ir pro culto, a bandidagem estava lá. Os caras, oxe, tá parecendo um Mr. Bean. Eu falei, sai, deixa eu ir adorar. Tava feliz demais, entrei na igreja. Só que, mesmo tendo mudança do meu jeito de falar, do meu jeito de me comportar, mesmo tendo a mudança até do meu jeito de se vestir, a minha liderança não acreditava. Ela olhou assim e disse assim: você é novo convertido, você ainda não pode pregar. Aí pela segunda vez, passou uns dias, eu tentei. Terceira vez eu fui, ouvi a mesma resposta: você é novo convertido, você ainda não pode pregar. Cheguei a uns amigos que pregavam, falei: o que eu faço para a liderança deixar eu pregar? Ele falou: dá uma saudação quando tu tiver oportunidade. Aí um dia, um culto à tarde, era uma campanha, igreja lotada, tinha uma missionária que veio de fora para pregar. Aí me deram oportunidade, eu dei uma saudação e eu falei igual gente grande, irmão, aquele dia. Pense, parecia até um pregador. A missionária de fora olhou para a minha liderança e falou: nossa, como esse menino prega, hein? A minha liderança falou: não, ele não prega não, é novo convertido. Pô, bota esse menino para pregar. Mas se esse menino não prega, quem é que prega? Pelo amor de Deus, põe esse menino para pregar. Quando terminou o culto, era 6 da tarde, minha liderança chegou e falou: você vai ser o pregador de domingo. Eu me arrependi, irmão. Desde 6 da tarde até domingo à noite, eu acho que eu li a Bíblia todinha. Eu fui para a igreja pensando: vou ligar para a irmã Débora pregar no meu lugar. Vou ligar para... Quando eu pensei que não, já estava lá, agoniado. Eu falei: oh meu Deus, eu vou pregar, meu Deus, eu vou pregar. Preguei pela primeira vez. E tem, aleluia, aí 14 anos que eu prego para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que me chama a atenção aqui? Até identifica comigo. Porque a princípio, a primeira vez que eu pedi para pregar, a minha liderança, assim como a liderança de Samuel, não acreditou que era Deus que estava chamando. A segunda vez não acreditou, a terceira vez não acreditou. Depois teve que reconhecer o chamado. Então, tem gente que quer pregar, quer exercer alguma função ministerial, aí a liderança dele não deixa. Sabe o que ele faz? Se rebelia e muda de igreja. Não faça isso. Ah, mas eu não tenho oportunidade na minha igreja. Existe um tempo na vida de todo ministro que ele não vai ter oportunidade. Ele vai querer e não vai ter. E o que eu faço? Espere o seu tempo. Vai chegar uma hora que Deus vai fazer o seu líder entender que Deus te chamou. E quando ele entender, ele vai dizer: olha, vai, porque foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou, Samuel. Foi Deus que te chamou. Não dá mais para te prender. Tem grandes ministérios aqui que talvez estão mesmo parados, estão assim meio que abafados. Mas está chegando um momento em que Deus vai falar com a sua liderança: olha, eu chamei fulano, eu chamei ciclana, eu chamei ele, eu chamei ela. Deixa ele ir, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros, e eu preciso dele na minha obra. Entenda, Deus está chegando o tempo de Deus na vida de alguém aqui. Quem acredita, adore a Jesus Cristo. Aí Deus, olha só,
Deus fala com Samuel: olha, Samuel, tem uma mensagem profética. Samuel é profeta. Eu vou destruir com a casa de Eli. Vou acabar com a casa de Eli, porque são casa rebelde. O que eu farei, quem ouvir vai tinir os ouvidos com o que eu vou fazer. Aí, o que acontece? Ofni e Finéias vão à peleja contra os filisteus. Levam uma surra, vem fugido. Eles pensam: nossa, é porque a gente não pegou a arca. Vamos levar a arca. Quando eles levam a arca, porque eles buscam a arca, quando eles trazem a arca para o arraial, o povo dá tanto glória, é tanto júbilo que a terra estremece. Lá do outro lado os filisteus olham e pensam: olha, o povo de Israel alugou mais 2 exércitos, agora é 3 exércitos contra a gente. Se esforça e ser homens, filisteus, porque Israel está vindo aí com tudo. Isso era só a presença da arca. A presença da arca, o barulho que Israel fez de júbilo, aleluia, lá no arraial dos inimigos, eles entenderam que era 3 exércitos, e de fato era um em nome do Pai, outro em nome do Filho, outro em nome do Espírito Santo de Deus, aleluia. Só que Ofni e Finéias eram filhos de Belial e não queriam se converter. E a presença de Deus, para quem quer compromisso com ela, vai ser abençoado até o tutano. Mas para quem não quer compromisso com ela e quer tê-la, ela traz juízo para si. E a presença de Deus não é amuleto da sorte, não é trevo de 4 folhas, não é ferradura, não é magia. A presença de Deus é a presença de Deus. Ela traz bênção para quem quer compromisso e maldição para quem quer brincar com ela. Aí eles vão, quando eles vão a peleja, a Bíblia diz que eles levam uma surra. Morre Ofni, morre Finéias. Eles pegam a arca da aliança, os filisteus pegam a arca da aliança, tomam ela e levam para o arraial dos filisteus. Eles colocam ela dentro do templo de Dagon, nos pés da estátua de Dagon, dizendo eles: olha só, a estátua de Dagon é maior do que Deus de Israel. Olha aí, agora o Deus de Israel está aos pés da estátua dos filisteus. Só que quando é pela manhã, a Bíblia diz que a estátua de Dagon está com a cara no chão, diante da presença de Deus. Eles levantam ela de novo, aleluia. Quando é no outro dia, a estátua de Dagon agora está quebrada, com a cara no chão, porque maior é o Deus de Israel, grande é o Deus de Israel. Ainda no meio da guerra, alguém foge e vai dar a notícia. Quando chega até Eli, diz: Eli, morreu seu filho Ofni. Eli se tremeu. Morreu seu filho Finéias. Eli continuou tremendo. Mas quando o soldado disse: a arca de Deus foi tomada, ele não aguentou. Ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. A gente se entristece quando alguém sai da igreja, muito, principalmente um pastor. Quantas almas na fruta do Espírito vocês ganharam que hoje infelizmente não estão entre nós? É de doer o coração quando a gente tem notícia de que alguém se afastou, que alguém saiu da igreja. Mas a gente suporta. Agora não dá para suportar se um dia a notícia chegar que a presença de Deus saiu de dentro da fruta do Espírito. Pode sair fulano, ciclano, beltrano, a única coisa que não pode sair é a presença de Deus. Essa igreja só está em atividade por causa da presença de Deus. Só estamos aqui hoje comemorando o 13º aniversário por causa da presença de Deus. Só temos esse templo aqui por causa da presença de Deus. Só temos esses músicos aqui por causa da presença de Deus. Só temos esses novos convertidos por causa da presença de Deus. Só temos, aleluia, louvado seja Deus, esses cantores, esses pregadores, esses pastores, esses obreiros, por causa da presença de Deus. Por causa da presença de Deus. Só que o que acontece? Deus começa a ferir os filisteus.
os filisteus são feridos com hemorroidas. E a situação deles fica tão ruim que o clamor deles chega aos céus. Eles se aconselham com os anciões, e aí o que a gente faz? Vamos devolver a arca. Eles levam a arca, fazem ali estátuas de ouro das suas hemorroidas, como orientou lá os sábios, os escribas lá, os magos deles lá. E eles, em arrependimento, começam a dar glória ao Deus de Israel, para que Deus tire a enfermidade deles. Eles devolvem a arca, levam ela para Bet-Semes. Lá Deus fere muita gente. Aí eles devolvem de vez, pegam a arca e deixam a arca na casa de Abinadab. E lá ela fica durante 20 anos, e ela só sai de lá quando Davi vai buscá-la. Mas nesse período, Samuel agora é juiz, Samuel agora é sacerdote, e Samuel agora é profeta. E Samuel agora prepara a peleja contra os filisteus. Samuel agora lidera um exército contra os filisteus. O povo vai agora à batalha contra os filisteus. E quando o povo vai à batalha contra os filisteus que há pouco tempo levaram a arca, os filisteus que há pouco tempo derrotaram Israel, os filisteus que há pouco tempo, aleluias, causaram danos terríveis à nação de Israel, agora Israel se levanta, aleluia, porque quando Israel se levanta com gente séria, a história é diferente. Quando Israel se levanta com pessoas sérias, a história é diferente. E eu tenho uma palavra, aleluias, eu sei que o inimigo causou danos ultimamente terríveis à igreja de Cristo, mas Deus está levantando uma geração de Samuel, que vai se levantar com um compromisso verdadeiro, aleluias. E os nossos inimigos, que não são carnais, são principados, potestades e demônios, eles vão cair por terra, porque o nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus vai à peleja por nós. A Bíblia Sagrada diz que quando eles vão à peleja, Deus troveja no meio dos filisteus, e eles são aterrados, e eles caem por terra diante dos filhos de Israel. Aleluia. Está preparado para Deus trovejar a teu favor e o inimigo que te assola cair por terra? Pois é hoje. E os filisteus saem a peleja, aleluia, contra Israel, mas não prevalecem. Israel cai para dentro do terreiro do inimigo e sai matando, e eles derrubam os filisteus. E em todo o tempo em que o profeta Samuel foi vivo, nunca mais os filisteus perturbaram Israel. Quando eles pelejam, quando eles vencem a peleja, quando os filisteus caem por terra, lá entre Mispa e Sem, Samuel pega uma pedra e edifica um altar ao Senhor. E ali ele chama Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O que eu quero para concluir essa mensagem é da boca das crianças que sai o perfeito louvor, glória. Para concluir essa mensagem, o que eu quero dizer aqui: cada batalha vencida, estamos no aniversário, de 13 anos, mas a cada batalha vencida é para a gente edificar o altar ao Senhor. Não podemos deixar o altar quebrado, não podemos deixar a igreja sem altar, não podemos perder o compromisso com o altar. A cada ano que se passa, mais a gente tem que colocar a vida no altar, porque a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está próxima. E eu estou maravilhado, porque hoje eu posso dizer, e você também, como Samuel disse,
Eu vou dizer só o primeiro nome, você diz o resto. Ebenezer. Não, hoje é o 13º aniversário de vocês, pelo amor de Deus. Vamos lá? Ebenezer. Se coloca de pé em nome de Jesus. Sabe o que me alegra aqui? É que eu sinto a presença da arca aqui. A glória de Deus está em Israel. A glória de Deus está aqui.